Olá, queridos estudantes. Quem fala aqui é o professor Juvenal Amorim, de língua portuguesa, e hoje, neste momento, estaremos aprendendo um pouco mais as estratégias de ler e compreender os gêneros textuais. Como sabemos, hoje é exigido de todo qualquer cidadão que ele leia e compreenda os textos que chegam ao seu contato. Por isso, neste momento aqui, nós iremos analisar algumas questões do Sistema de Avaliação da Educação Básica, a Prova Brasil, e, ao mesmo tempo, estaremos dominando melhor as estratégias para compreender, analisar as questões e, o melhor, acertar qual é a alternativa, que é a resposta correta a cada enunciado. Neste momento, eu gostaria de começar dizendo o seguinte, que a persistência é o caminho do êxito. Então, para que nós consigamos o nosso sucesso, os nossos objetivos, nós precisamos persistir e buscar meios de aprender cada vez mais. Seguindo aí o conselho de Charlie Chaplin, né? Um famoso artista que inovou no cinema nacional e internacional. Hoje, eu escolhi apenas questões relacionadas principalmente ao gênero poema, ao gênero poesia. E nós vamos, assim, ler, compreender e acompanhar como se pode fazer uma compreensão adequada do texto poético. Como vocês sabem, o texto poético é um texto onde a estrutura dele é versos e estrofes. Versos, vocês sabem que é cada linha do poema. A estrofe é um conjunto de versos organizados que se separa de outro grupo de versos. E aqui nós temos uma questão de um poema, aliás, de um trecho de um poema brasileiro, de Gonzaga, Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu falando a sua amada Marília, e ele, apelidado de Disseu. E ele usa o eu lírico. Vamos acompanhar a leitura e observar a beleza dos versos. Leia a seguir as primeiras estrofes de um poema brasileiro. Prestem bem atenção e procurem compreender o que está escrito por meio desses versos. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e do sóis queimado. Tenho próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite. E mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Eu vi o meu semblante numa fonte. Dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte, com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. É importante lembrar que nós temos aqui um poema que foi escrito há muito tempo atrás, um poema escrito no século XVIII, e ele segue uma estrutura de uma linguagem poética onde o eu lírico, ou seja, a voz que fala no poema, se considera como se fosse um pastor, né? A figura do pastor que cuida, que zela e que toma conta da fazenda ou do que tem. Lembrando que na época, no século XVIII, é muito comum a figura do fazendeiro, daquela pessoa que toma conta de terras. E aí, o nosso grande Tomás Antônio Gonzaga, poeta lírico, ele trabalha as metáforas. Então ele se compara a um vaqueiro, a um cuidador de gado. Só que ele não cuida de um gado alheio. Aqui nós temos algumas palavras que é bom e importante chamar a atenção. Palavras que talvez hoje
adquirem um outro sentido, ou a gente não usa muito no dia a dia, que é a palavra casal. Casal aqui tem o próprio casal. Qual é o sentido dessa palavra? Já que é um texto escrito há muitos séculos atrás. Quer dizer a pequena propriedade, a casa. Não é casal aqui no sentido de duas pessoas namoradas, né? Então, o sentido de casal no texto tem aqui uma citação dizendo para nós que o significado adequado é pequena propriedade. E assisto aqui não é assistir de ver, porque a palavra assistir, ela tem vários significados. Vocês sabem que as palavras na língua portuguesa, a depender do contexto, elas podem ter significados diferentes. Quando ele fala que eu tenho o próprio casal, ou seja, eu tenho uma pequena propriedade e nele assisto, quer dizer, nessa propriedade, quer dizer que ele reside, que ele mora. É assistir na propriedade. Assistir à TV é você visualizar ou ver o que está passando na televisão. Assistir em Vitória da Conquista quer dizer que você mora, reside em Vitória da Conquista. Isso é importante porque quando uma avaliação é cobrado a interpretação de um texto, pode ser que aconteça de ter o vocabulário para ajudar, para apoiar você a interpretar melhor esse texto. Vamos novamente observar a beleza do poema. É necessário que a gente leia mais uma vez antes de ir para as questões. Vocês observem que o eu lírico está conversando com Marília. Marília, no caso aqui, seria a pessoa amada, que ele está apaixonado, que ele chama de estrela. Ele usa muitas metáforas, né? Estrela, Marília bela. Ele também diz que ele não é qualquer vaqueiro, né? Que cuida de galho à toa. Né? E que ele tem o seu próprio trabalho. Então ele está assim valorizando o que ele tem de melhor, tentando cativar a sua amada, mostrando, olha, eu tenho uma propriedade pequena, eu trabalho como vaqueiro, tomo conta, eu tenho condições de tomar conta não só da propriedade que tenho, mas de você como minha grande amada, como uma pessoa tão bela. Né? Observe que ele fala de pastores, porque na época a linguagem literária, o estilo clássico, permitia que o ser humano observasse que a figura do pastor, aquele que cuida de algo, chama a atenção. Né? E a mulher, claro, ela quer ser cuidada, ela quer ser bem zelada. Até hoje nós sabemos que na linguagem romântica, a mulher, ela sempre quer ser o centro, endeusada, como ser supremo, como ser soberano. E o homem procura cativá-la, conquistá-la. Na época seria fazer a corte, procurar namorar, paquerar, na linguagem dos dias de hoje. Então é importante que a gente observe isso, porque são duas estrofes que tratam da linguagem literária do século XVIII e XIX, onde a mulher ela é colocada como se fosse uma deusa, como uma soberana, como uma pessoa digna de toda admiração e confiança. Eu vou ler novamente o poema e nós em seguida iremos para as questões para analisar e observar qual é a alternativa correta para interpretar esse gênero poético. Diz assim: eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e do sol esquemado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Observe que aqui é como se fosse um refrão. Eu vi o meu semblante numa fonte. Dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte, com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela, concerto a voz celeste. Nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Lembrando que Alceste aqui é uma figura da mitologia grega, né? Que é um grande um deus que zela de cuidar dos montes. A figura dos montes, pastores de gado, pastores de ovelhas. No caso aqui do gado, porque para o Brasil, né, a figura mais próxima ao pastor seria pastorear ou cuidar de gados. Por isso que ele usa a palavra vaqueiro, a metáfora. Metáfora é o quê? É uma linguagem figurada, ou seja, você interpreta que assim como ele é um vaqueiro, como ele cuida do gado, ele cuida da casa, ele quer cuidar dessa grande estrela que é Marília bela. Até o nome Marília
é o nome simbólico aí para homenagear a pessoa que ele está apaixonado. E vamos observar aqui a primeira questão. Dirigindo-se à amada Marília, o eu lírico, vocês sabem que o eu lírico é a voz que fala no poema, ele revela que a amada é tão inalcançável quanto o seu desejo de ser pastor. Será que é isso que ele revela? Que ele mostra nesses versos que a gente leu 2 vezes, para a gente compreender melhor que essa amada é inalcançável? Aí vocês me perguntam, professor, o que é uma coisa inalcançável? É uma coisa que você não consegue alcançar, que você não consegue chegar próximo. Está tão distante de você. É como se não tivesse na terra, tivesse lá no céu. Né? Será que é isso que ele fala em relação a essa Marília, que ela está tão inalcançável? É isso que o texto traz nesses versos? Vamos observar bem, que daqui a pouco a gente vai colocar a resposta correta. Pode ser essa alternativa ou não. Temos uma outra alternativa. Dirigindo-se à amada Marília, o eu lírico revela que considera a si mesmo superior a outros pastores ou poetas. Será que ele diz isso? Que ele considera a si mesmo superior a outros pastores ou poetas, né? No poema tem algum verso que informa isso? Um trecho, uma frase? Vocês conseguem perceber isso? Vamos continuar analisando. Dirigindo-se à amada Marília, o eu lírico revela que o amor confessado à amada vale menos que as suas posses. Será que ele está dizendo que esse amor que ele tem por ela é menor do que a das coisas que ele tem? Será que é isso que o texto revela nos versos? Ou então, será que os outros pastores são melhores poetas que ele mesmo? Será que ele fala isso no verso? Eu tenho certeza que vocês tiveram dúvida aí e ficaram em 2 alternativas. Sempre é assim. Das alternativas aqui, vamos analisar cada uma. Dirigindo-se à amada Marília, o eu lírico revela que a amada é tão inalcançável quanto seu desejo de ser pastor. Essa alternativa aqui não tem nada a ver com o poema, porque nós observamos que ele guarda bem o gado, que ele cuida, né? Que ele trabalha. Então, a amada não é inalcançável. Tanto que não é inalcançável que ele tenta dialogar com ela, que é um diálogo, uma conversa. Eu, Marília. É como se ele estivesse conversando com a própria Marília. Então, se ele está conversando com Marília, não quer dizer que ela é inalcançável. Né? Então, observem que o desejo de ser pastor dele, ele se sente como pastor de gado. E ele não guarda qualquer gado. Não é um gado alheio. Ele guarda o próprio gado dele. Ele tem propriedade. Então, por isso que essa alternativa é uma contradição ao que os versos apresentam. Porque ele cuida do próprio gado. Então, ele realiza o seu desejo de ser pastor. Então, essa frase final, que quanto o seu desejo de ser pastor, quer dizer que ele não é pastor, ele é pastor sim, de gado, ele é vaqueiro. Pelo menos isso é o que mostra os primeiros versos do poema, como vocês podem observar. Então, essa letra A está incorreta. O eu lírico não revela isso. Mas o eu lírico revela que considera a si mesmo superior a outros pastores ou poetas. Será que no poema fala algum momento que ele se considera melhor ou superior? Tem aqui, os pastores que habitam este monte, ele está falando aí dos pastores lá, né? Os outros colegas dele, outros vaqueiros, com tal destreza tocam a sanfoninha. Quem é que toca a sanfoninha? Ele mesmo que toca o instrumento dele. Ele toca com destreza, toca com habilidade, toca com domínio. Quem inveja até me tem o próprio Alceste, que o deus lá, né, da Grécia Antiga, que é o deus das artes, tem inveja dele. Quer dizer que ele toca tão bem que até os deuses ele encanta. Ao som dela, concerto a voz celeste. Concerto aqui, gente, é concerto musical. Não é concerto de consertar. Porque concerto de consertar é com a letra S, vocês sabem. Concerto com S é consertar alguma coisa que está com defeito. E concerto com C é exibição de peça musical ou apresentação musical. Né? Então, concerto com C por isso. Nem canto a letra que não seja minha. Ele não canta a letra, ele é tão criativo que ele próprio cria os seus poemas ou cria suas próprias composições musicais. Então, ele considera a si mesmo superior a outros pastores, porque se ele faz com destreza a sanfonia, se o som dele é dele mesmo, ele que cria
que ele inveja até os deuses, então com certeza ele considera ele superior. Mas vamos ver se a letra C está incorreta? Ó, o eu lírico revela que o amor confessado à amada vale menos que suas posses. Gente, será que o amor que ele tem pela amada é menor do que as posses dele? Olha só, diz assim: eu não sou algum vaqueiro que guarde ali o gado, dos frios gelos do sol esquemado. Tenho própria casa, dá-me vinho. Será que o amor que ele tem por ela, em algum momento ele fala aqui no poema que o amor dele é menor do que o amor que ele tem pelo que ele produziu ou que ele faz? A gente observa aqui que a primeira coisa que ele fala para ela é o seguinte, que eu sou pastor, que eu sou um vaqueiro. No caso aqui, em relação à questão do Brasil, né? Trazendo a linguagem para os dias, né, da época em Minas Gerais, onde a produção era totalmente da fazenda. Então, em momento algum, ele fala aqui que o amor dele é menor que as posses dele. Ao contrário, ele usa as posses dele para mostrar como ele tem qualidades, como ele é um grande proprietário. Aliás, ele tem uma casa pequena, mas é dele, ele que cuida. Tá tudo preparado para recebê-la. E ela, como amada dele, vai querer morar e casar com ele, ou namorá-lo, né? Então, realmente, o amor dele não quer dizer que vale menos que suas posses, não. Suas posses, ao contrário, servem para que esse amor se realize na amada, para atrair a amada para viver com ele, morar com ele. E por último, se vamos ver se tem a ver com o texto, né? Que o eu lírico, a voz que fala no poema, revela que os outros pastores são melhores poetas que ele mesmo. Será que no texto o eu lírico mostra que os poetas, os outros pastores ou os outros poetas, artistas da época são melhores que ele? Claro que não, né, gente? Ele diz assim que ele, os pastores que habitam este monte, aquelas outras pessoas lá que são artistas ou que trabalham como pastores ou vaqueiros, né? Tem inveja dele. E observa que ele canta a música dele. Então todo mundo tem inveja dele. Então ele não está dizendo aí no poema, em momento algum no trecho aí, dizendo que os outros pastores são melhores que ele. Ao contrário, ele é melhor que os outros pastores. Por isso que ele quer namorar e essa Marília bela, essa Marília estrela. Vocês sabem, né? Se a gente for trazer isso para os dias de hoje, resgatando um pouquinho a tradição, as mulheres, quando estão apaixonadas, adoram que o namorado faça uma serenata de amor. Então observe esse resgate, né, da conquista da pessoa amada. Tá joia? Essa Marília bela, essa Marília estrela. Realmente a alternativa correta, confirmando aqui, é considera a si mesmo superior a outros pastores e poetas, porque ele fala que ele inveja até o próprio Deus Alceste, né, que é um deus dos gregos, né, que cuida das artes, dos pastores. Vamos ver a outra questão. Ao se comparar com outros pastores, observem bem que no poema há uma comparação que ele faz, o eu lírico, com os outros poetas. Outros pastores, no caso, que habitam o mesmo monte. O eu lírico parece. Letra A. Será que ele parece se considerar-se melhor por recitar poemas escritos por outras pessoas? Ou seja, nos versos que a gente acabou de ler, ele fala que por ele recitar poemas escritos por outras pessoas, ele é o melhor? Será que isso está dito no texto? Nos versos do poema? Ou então, o eu lírico parece indicar que alguns pastores ou poetas não cantam as próprias composições. Ou seja, ele está nos versos aí vai aparecer alguma informação que ele fala que alguns pastores ou poetas não cantam as próprias canções, cantam canções de outras pessoas, os chamados intérpretes, né? Tem o autor da música e tem o intérprete, que é aquele que interpreta a música. Ou então, será que o eu lírico parece julgar que poemas de pastores são inferiores ao poemas de amor? Será que em algum verso aí ele chega a deixar assim claro pra gente que ele está julgando que os poemas dos pastores são inferiores aos poemas de amor? Será que em algum verso aí aparece isso? Principalmente na segunda estrofe? Ou então o eu lírico parece mostrar seu desprezo por pastores mais pobres, mesmo que bons poetas.
Gente, só tem duas. Geralmente é assim mesmo, né? Se vocês fizerem essa atividade com calma, desse simulado, dessas questões, com certeza vocês ficaram entre duas alternativas. Então a letra A não é a correta, porque a letra A, em momento algum no poema, aparece o eu lírico dizendo que ele é melhor porque ele recita poema de outras pessoas. Ao contrário, ele fala que o quê, ó? Nem canto letra que não seja minha. Ou seja, ele nem sequer dá ousadia em ser intérprete. Ele quer cantar ou declamar seus próprios poemas ou canções. Não é isso? Então, aqui é uma contradição. Ele não recita poemas de outras pessoas. Aliás, ele recita os próprios poemas que ele faz, ou as composições poéticas, né? Outra questão. Ele indica que alguns pastores ou poetas não cantam as próprias composições? Será que esse trecho aqui que eu vou ler para vocês fala sobre isso? Os pastores que habitam neste monte, deixa eu até sinalizar aqui, com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela, concerto a voz celeste. Nem canto letra que não seja minha. Gente, ele está dizendo o quê? Que ele canta as canções dele e que outros cantores, outros pastores ou poetas cantam as canções que não são deles. É comum querer cantar canções dos outros. Claro, né? O verdadeiro cantor é aquele que é o compositor, aquele que cria a música, né? Ou cria o poema, e não aquele que interpreta. Então ele indica que alguns pastores não cantam as próprias composições, porque ele canta as dele, que ele não é igual aos outros os poetas e pastores que ficam cantando o que é dos outros, né? Por último aqui, vamos ver, julgar que poemas de pastores são inferiores a poemas de amor. Ele não fala que os poemas dos pastores são inferiores aos poemas de amor. Isso não tem a ver com o texto. Mostra seu desprezo aos pastores mais pobres, mesmo que bons poetas. Ele não despreza, ele valoriza o que ele produz. Ele fala que ele produz os próprios versos dele, mas em momento algum ele quer dizer que os outros são piores. Claro que ele se considera melhor, mas ele não chega, por considerar melhor, dizer que os outros não fazem arte. Né? Então a alternativa correta realmente é indicar, o eu lírico parece indicar que alguns pastores ou poetas não cantam as próprias composições. Gente, para interpretar um poema exige todo esse trabalho mesmo. A gente precisa ler uma, duas ou três vezes os versos, porque através do poema são poucas palavras que o compositor, o eu lírico, expressa sentimentos, pensamentos e ideias. Então a questão número 5, a alternativa correta, o eu lírico revela que considera a si mesmo superior a outros pastores e poetas. Observe que ele cria as próprias composições. E que ele, o eu lírico, ao comparar com outros pastores, ele indica que alguns pastores não cantam as próprias composições. Isso é o que está explícito, ou melhor dizendo, o que está registrado através dos versos. Por último, vamos ver mais um poema para a gente finalizar a análise do gênero lírico, o gênero poético que pode ser cobrado no sistema de avaliação da educação básica para os alunos do 9º ano que estão concluindo o ensino fundamental. Leia o poema a seguir de Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa. Prestem bem atenção para a gente observar o sentido e a expressão dos sentimentos que estão sendo colocadas por meio dos versos. Aqui é apenas uma estrofe. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versos, né? Enquanto que no outro poema são 2 estrofes, né? Porque nós temos aqui a primeira estrofe começa em eu e termina em estrela, que é o refrão. E temos a segunda estrofe começa com a palavra eu vi e termina em estrela. Termina, aliás, em minha, que nesse caso aqui, ó, tem uma linha que separa. Então são 3 estrofes aqui, se for considerarmos a estrutura que o poema foi organizado. Nesse caso aqui, como nós estamos percebendo, é apenas uma estrofe organizada, estruturada em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versos. Pode ter rimas ou não, a depender do sentido. E aí o poema é do heterônimo de Fernando Pessoa, né, o poeta português. Não se preocupem que depois, com o tempo, vocês vão saber que Ricardo Reis é uma forma lírica de Fernando Pessoa expressar sentimentos.
E aí ele dá voz a um chamado, o eu lírico dele, que ele dá o nome de Ricardo Reis. Vocês sabem que o eu lírico é a voz que fala no poema. E Fernando Pessoa, ele muitas vezes usou vozes de outras pessoas. E aí ele deu nome, uma dessas vozes foi Ricardo Reis, que realmente existiu. Vamos lá. Como? Como se cada beijo fora de despedida, minha Chloe, beijemo-nos amando, talvez que já nos toque no ombro a mão que chama, a barca que não vem senão vazia, e que no mesmo feixe ata o que mútuos fomos, e a alheia soma universal da vida. Pessoal, é preciso ler mais uma vez. Como vocês observem, que a primeira leitura não dá para compreender totalmente o que o eu lírico expressa. Então vamos, com calma, compreender melhor esses versos de Ricardo Reis, que é a voz que fala no poema, escolhida por Fernando Pessoa para escrever esse poema. E o título do poema é Como. Como aqui, vocês sabem, né? Como é o que é uma ideia de comparação, né? Ou modo que está acontecendo alguma coisa. Então, pelo título, já percebe que ele vai falar de como está acontecendo, ou como comparando algo a alguma coisa. Então, vai ter a ideia de comparação. Então, para a gente observar e interpretar corretamente o poema, a gente começa pelo título e observando o que está escrito nos versos. Eu vou ler novamente, porque é preciso ler com calma, porque, como eu já comentei com vocês em alguns momentos, a estratégia de leitura de um poema não é a mesma estratégia de leitura de um gênero narrativo, de uma história contada, história em prosa, onde não tem versos, não tem rimas, e sim tem parágrafos. Porque a prosa ela é organizada em parágrafos, é o texto narrativo ou um texto de defender alguma ideia. O poema não, ele é organizado em versos. Pode ter rimas ou não. Então essa é a diferença de poema para um texto narrativo. Texto narrativo geralmente se organiza em parágrafo, que aí é a prosa. Já a poesia e o poema se organizam em versos. Não se escreve até o final da linha, como a gente já aprendeu que o verso é cada linha do poema. Vamos ler novamente para ir para as questões. Como? Como se cada beijo fora de despedida. Minha Chloe, beijemo-nos amando. Talvez que já nos toque no ombro a mão que chama, a barca que não vem senão vazia, e que no mesmo feixe ata o que mútuos fomos, e a alheia soma universal da vida. Gente, olha só, vamos compreender melhor aqui que ele está falando, fazendo uma comparação, que cada beijo é como se fosse uma despedida. O chamado beijo da despedida. A palavra despedida dá a ideia de quê? Que é a última coisa que a pessoa vai fazer. Então, as ideias aí do poema falam sobre isso. Minha Chloe aí, com certeza ele está falando com a pessoa que ele ama. Ele está lá no outro verso do outro poeta, né? O eu lírico chama a amada de Marília. Aqui ele chama a sua amada de Chloe. Lembrando que aqui é um poeta português que escreveu, claro, de acordo com a expressão de sentimentos da cultura do povo português. É a língua portuguesa, mas de Portugal. Né? Então, beijemo-nos amando, ele quer beijar. O beijo, né, que é uma expressão de amor, de sentimento. Né? E ele fala bem assim, ele fala até de uma barca. E que barca é essa? Essa barca, ele quer dizer o que mesmo? É uma metáfora? Será que é uma barca que vai levar alguém para algum lugar? É algo para a gente se pensar aqui e compreender esse poema. Ele fala do beijo como se fosse a última coisa. É aquela velha ideia, né? Viver cada dia como se fosse o último dia, ou o último instante, ou o último momento. Essa ideia que é muito comum na vida que nós temos. Então, esse poema fala do beijo, mas o beijo como se fosse uma despedida. Como se fosse, se o beijo é de despedida, é o último beijo. Né? Então já temos essa ideia aí de final, de algo que termina. Como se fosse a última coisa a acontecer. Mas vamos lá agora para compreender melhor por que esse beijo, essa despedida, essa barca, que barca é essa? Por que ele quer beijar, 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 como se fosse a última vez que tivesse acontecendo, né? E ele fala que a lei é a soma universal da vida, ou seja, a união, né, universal. Bora lá. O poema trata de um tema comum na literatura, que é... Será qual é o tema desse poema? Fala de despedida, fala de última vez, né? Será que o tema é o quê?
Será que é a fugacidade da vida? Vocês vão me perguntar, professor, fugacidade, que palavra difícil é essa? Fugacidade tem a ver com fugaz. A vida foge. Quando uma coisa foge, é uma coisa o quê? Que a gente não tem o controle, né? Ah, o passarinho fugiu da gaiola. É porque ele se livrou e foi para longe e não vai voltar mais. Então, será que fala da fugacidade da vida, que a vida é fugaz, né? Foge, que a gente não tem controle sobre tudo? Será que fala dos amores platônicos? Professor, o que é amor platônico? Eu nunca ouvi. Amor platônico, alguns até ouviram falar. É aquele amor que vai além do físico, é um amor que vai além do corpo, é um amor que está nas ideias, aquele amor que vai além até do sexo, da relação sexual que a pessoa possa ter. Porque Platão fala que os sentimentos que nós vivemos aqui está no mundo das ideias, que a gente não pode ficar preso ao físico, e sim ao espiritual também. Então o amor platônico é esse amor que vai além do corpo físico, dos sentimentos, das sensações. Para quem não sabe o que é amor platônico. Já está aprendendo um pouquinho hoje. Será que o poema trata do tema do medo da morte que impede o amor? Ou seja, a pessoa vai morrer e aí vai acabar tudo? Será que é o medo da morte? Ou será que é a saudade causada pela distância do ser amado? Ou seja, está despedindo aí e a pessoa está distante. Gente, olha só. Todos que respondem a essa questão, eles ficam sempre entre duas alternativas. Tá certo? Porque esse poema fala de despedida, fala que tem uma barca que não vem senão vazia. Que barca é essa? Boa pergunta, né? Acho que na outra questão vai aparecer alguma coisa sobre isso. E que nesse mesmo feixe, nessa união de coisas, né? Mútuos quer dizer unidos, né? Mutuamente, né? Cada um vai se unir, né? A alguma coisa. Então, gente, olha só. Vamos analisar aqui. O poema fala que a vida é fugaz, que a vida é passageira, que a vida é uma despedida. Olha, como se cada beijo fora despedida, minha Chloe. Beijemo-nos amando, talvez que já nos toque no ombro a mão que chama. Alguém está chamando. A barca que não vem senão vazia, e que no mesmo feixe ata o que multos fomos, e a lei é soma universal da vida. Será que fala que a vida é passageira? Será que fala sobre amores platônicos? Esse amor que vai além da terra, espiritual? Será que é o medo da morte que impede o amor? Ou eles vão amar? Acho que, se nós formos observar aqui, não existe um impedimento do amor deles não, porque eles se beijam, né? Então já eliminamos a letra C. Aqui não fala que a morte impede o amor, porque eles estão beijando aí, né? Ou será que é a saudade causada pela distância do ser amado? Eu creio que todo mundo ficou entre a letra A fugacidade da vida, e a letra D, a saudade causada pela distância do ser amado. Só que nós vamos observar qual é o tema comum da literatura que fala de amor. Será que é a saudade causada pela distância do ser amado ou essa vida passageira que tem que aproveitar ao máximo enquanto estamos vivos para curtir, viver o amor, dizer eu te amo, né? A gente fala muito sobre isso, né? Principalmente quando alguém parte, né? Sem poder se despedir. Gente, olha só, a resposta correta é a fugacidade da vida. Ou seja, vamos viver o que nós temos que viver hoje como se fosse uma despedida. Então o tema mesmo, o assunto do poema é essa despedida. Sempre uma eterna despedida. Sempre pode ser a última vez. Não fala de saudade, porque a saudade continua existindo quando a pessoa... a saudade só existe quando a pessoa está longe, né? Fala também de saudade, mas o tema principal da literatura aqui é a vida passageira, tá certo? Eu sei que muita gente marcou a letra D, a saudade causada pela distância do ser amado. Só que lembrando aqui, não está falando muito da distância, está falando que eles estão juntos. Por isso que não é a letra D. Entendeu? Porque eles estão juntos, estão vivendo o momento. Por isso que a letra D não é a correta. A correta mesmo é a vida passageira que passa sem a pessoa perceber. Então vamos viver o momento. E por último tem aqui a outra questão, que é a última, que a gente vai analisar hoje, gênero poema, poesia, que fala assim, a barca, mencionada nos versos, é uma representação. Vocês sabem, né? Que a gente usa a linguagem como metáfora.
Por exemplo, quando ele falou aqui, ó, no poema, eu sou algum vaqueiro que cuido do gado, pode ser que ele nem seja vaqueiro. Ele quer dizer o quê? Que ele é o dono da propriedade. Quando alguém fala, eu sou um pastor, o pastor da igreja, é pastor no sentido metafórico, de comparação. Assim como o pastor cuida do rebanho, o pastor da igreja, o líder espiritual, ele cuida da vida das pessoas que estão sobre a sua responsabilidade na igreja. Então, a gente usa muito metáforas. Né? Quando a gente chama alguém de cavalo, galinha, essas são metáforas, né? Porque, na verdade, a gente usa animais que simbolizam, representam. Quando fala, fulano é uma raposa, né? É uma pessoa esperta, como se fosse uma raposa. E aqui a palavra barca, será que significa o quê? Qual seria a representação de quê? Essa barca fala assim, ó, a barca que não vem senão vazia. Vai vir uma barca que ela vem vazia, essa barca vem vazia. E a barca é para levar alguém para algum lugar, não é isso? A ideia de barca é que a pessoa vai fazer uma viagem, que vai fazer uma passagem. É um símbolo, é uma representação. Assim como a raposa é símbolo de esperteza. E aí, será que a barca representa aí o rancor, a mágoa, a raiva que está tendo dos amantes aí? Será que representa a solidão? Né? Será que representa o amor ou representa a morte? Que representação dessa barca é essa? Que fala que a barca que não vem senão vazia. Se ela vem vazia, é que ela vai carregar alguém. E que no mesmo fecho ata os mútuos fomos e a alheia soma universal da vida. Ou seja, vai levar a gente para algum lugar. Essa barca seria o quê? Aí alguém fala, professor, eu tô achando aqui que a pessoa vai viajar para fora, vai pegar um barco, um navio, viajar para outro lugar. Sim, de certa forma pode ser interpretado como se fosse uma viagem, só que aqui é uma metáfora. Que barca seria essa? Seria a representação do rancor? Claro que não é, né, gente? Não existe rancor aqui e mágoa entre eles, né? Então não é a letra A. É a solidão? Ah, porque a pessoa vai na barca sozinha, vai ter solidão. É possível, né? Até interpretar se a gente for analisar outras alternativas. Será que a barca representa o amor? Eu acredito que não, porque os dois estão se amando. Aí aparece a barca que vai impedir eles de continuar se amando, então não pode ser do amor. Olha só, ou é a letra A ou é a letra D. Porque da solidão não é bem isso. Porque os dois não querem viver solidão. Do amor não é porque os dois estão se amando. Do rancor não é porque ninguém tem raiva. Ou será que é da morte? O que a barca representa na linguagem literária? Eu não sei se vocês já ouviram falar do alto da barca do inferno, né? Porque para os portugueses é muito comum eles usarem a figura da barca, porque vocês sabem que os portugueses dominaram os mares, né? E a linguagem da barca para Portugal é muito forte. E aí o alto da barca do inferno relata a história que as pessoas, depois de morrerem, vão tomar a barca. Ou a barca vai para o céu, ou a barca vai para o inferno, e tem a barca que vai para o purgatório. O alto da barca do inferno fala sobre isso. Então a barca aqui, gente, representa a morte. É aquilo que vai fazer a separação desses amados, né? Por isso que eles querem viver intensamente o amor que eles têm. Então por isso que aqui a barca, principalmente na linguagem aqui, é o que vai separá-los. E essa barca aqui representa a morte. Não representa o rancor, porque os dois não estão brigados. Mas a barca vai ter solidão. Sim, solidão porque cada um vai na sua barca, né? Mas só que aqui a representação maior desse poema é que eles têm que se amar enquanto estão vivos. Porque depois que a barca da morte vier, aí eles não vão poder amar-se em vida. Não vão poder viver esse momento. Vão estar distantes. É nesse sentido que a barca representa aqui a morte. Então, pessoal, essas são as dicas que eu tenho que apresentar a vocês de como interpretar poemas. Exige muita leitura, muita calma, muita tranquilidade. Não pode fazer uma leitura apenas. Observem que a gente está lendo, relendo, para observar quais são as alternativas corretas. Espero que vocês tenham observado as dicas que eu trouxe para vocês. E vamos jogar duro, que com certeza vocês vão estar interpretando os poemas e textos da melhor maneira possível e conseguir acertar as alternativas da prova SAEB. Um abraço e até a próxima.